Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje eu vou comentar aí um tipo de relato feito por uma pessoa que colocou ali dinheiro, grana no Bitcoin Banco pouco antes daquela bomba estourar, tá? E ele relata toda a história dele, falando sobre toda a trajetória que ele passou, sobre amigos que perdeu, sobre todas as consequências sofridas, tá? E o cara fala que chegou a fazer 3.000% de arbitragem. Essa história é muito interessante, tá rapaziada? Não somente em relação ao Bitcoin Banco, mas referente a todas as empresas que prometem esse tipo de ganho, tá? Então eu acho muito importante você ouvir esse relato, principalmente se alguém te indicou tal empresa. Não, empresa A tá dando aqui X% de retorno, empresa B tá dando aqui 14% de retorno no mês. Muito cuidado em relação a isso, ouve esse relato para que você saiba como é que as coisas funcionam, tá? Vou também falar sobre o Banco Itaú, que eu mencionei no vídeo anterior, no vídeo de ontem, e o banco se ferrou novamente porque foi condenado na justiça aí por ter encerrado a conta de um trader de criptomoedas sem nenhum tipo de aviso prévio, tá rapaziada? Se você quiser saber mais detalhes sobre essa notícia ou então quiser ouvir o relato, como eu já falei, desse cara aqui perdeu 3.000% no Bitcoin Banco, fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto, você não vai se arrepender, beleza? Agora, pra quem não é inscrito ainda no canal, peço que se inscreva, tá? Além disso, dá o like, compartilha esse vídeo com geral inteira e ativa esse sino de notificação. E caso você queira receber notificação pelo WhatsApp ou então queira trocar alguma ideia comigo, é só adicionar esse número que tá passando embaixo na sua tela aos seus contatos e também me mandar um oi, tranquilo? Agora, sem mais delongas, vamos comentar aqui em relação ao cara que colocou ali ele não foi mencionado ali a quantia na verdade, na real, de quanto ele colocou na empresa, só que ele chegou a fazer 3.000% ali na arbitragem infinita. E o cara foi tão, digamos assim, tão iludido, fizeram uma lavagem cerebral tão grande na cabeça dele, que mesmo depois ali da empresa cair, né, da empresa não realizar ali o saque, de travar os pagamentos, o cara ainda continuou fazendo arbitragem, porque para quem não sabe, né, para quem nunca fez arbitragem no Bitcoin Bank, ele permitia que você fizesse ali, continuasse fazendo as operações, né, entre aspas, as operações, mesmo sem você poder sacar, mesmo com saques travados, depois do início daqueles problemas lá que envolveram ali ações judiciais, depois disseram que iria pagar pelo site Get Forbid e nada aconteceu, tá? Inclusive, essa mesma pessoa aqui que tomou esse prejuízo falou que tentou comprar ali alguns celulares, alguns produtos nesse site e até hoje, pasmem, não recebeu, tá? E aí, claro que a empresa pode se justificar falando que a justiça proibiu que os iPhones fossem ali meio vendidos pelo site, que outros tipos de objeto também fosse vendido, mas essa desculpinha aí não me convence muito e não convence aí a maioria das pessoas que já sabem como esse sistema funciona, tá? Mas segundo ele, como tudo começou, tá? Segundo esse cara aqui que não teve o nome aqui divulgado por questões de segurança, ele falou o seguinte, que uma semana antes de estourar aquela bomba, né, dos saques serem paralisados, o cara colocou uma grana que tinha lá na Atlas Quanto, né? Ele viu ali no YouTube, mediante canais de YouTube, propagandas que estaria ali havendo a arbitragem nos sites do grupo Bitcoin Banco, na TemBTC e na NegociCoins, que era a exchange ali principal por onde se faziam as operações. Você comprava na exchange, vendia em outra. Fazia esse processo aí, esse ciclo que nunca terminava. E o spread, para quem não sabe o que é o spread, é a diferença de preço entre uma corretora e outra. Sempre era quase a mesma, tá? Não alterava. Então se a pessoa comprava, só um exemplo, tá? Se na mais barata o Bitcoin estava valendo $8.000 e na outra estava valendo 10 mil, você comprava na mais barata, vendia na mais cara. Comprava na mais barata, vendia para mais cara. E assim, sucessivamente, nunca acabava isso, tá? E como a gente sabe, não existe riqueza que nunca termina, infinita. O dinheiro é finito, tá? Não existe essa história de impressão de dinheiro, de impressão de riqueza. Por não ser ali tão descarado assim como outros, né? Como outros esquemas de possíveis pirâmides financeiras, as pessoas pensavam até que poderia haver até um certo tipo de legalidade, que aquilo não se tratasse de um possível esquema Ponzi. E aí as coisas foram seguindo, né? O cara empolgado com os primeiros ganhos, continuou fazendo ali as arbitragens, inclusive o cara não dormia direito, tá? Porque para quem não sabe, tinha um tempo ali, um interstício de 45 minutos a 1 hora entre uma operação e outra. E aí o que o cara fazia? O cara programava ali o celular, o despertador para tocar em cada hora para que ele acordasse ali e fizesse as operações. Ou seja, uma vida alucinante. Então, o cara falou que ficou
um mês sem dormir direito, ou melhor, sem dormir, tá? Porque o cara acordava de 1 em 1 hora, praticamente não dormia direito, a pessoa não conseguia nem emergir no sono. E ele falou que essa grana que ele colocou lá no Bitcoin Banco, olha só, ele tirou da Atlas Quantum. Então, é o cara saindo ali de uma boca de lobo para ir para outra. E aí ele falava, não, na Atlas Quantum meu dinheiro rendia lá cerca de 3% ao mês, mas eu não precisava fazer nada, a coisa ia lá meio que mexendo, se virando sozinha. Só que no caso do Bitcoin Banco, não, eu estava ali fazendo as operações, era algo do meu esforço. Então, até essa questão aí da pessoa tá ganhando dinheiro pelo próprio esforço dela, isso aí tinha um valor, né? E até hoje tem para algumas pessoas aí que acabam caindo nesses tipos de esquema. Não, eu tô fazendo a operação, é dinheiro do meu esforço, não tô ganhando aqui sem fazer nada. Inclusive o próprio homem que perdeu aqui, homem ou mulher, né? Não foi dada aqui a identidade da pessoa, mas enfim, a pessoa que perdeu ali cerca de 3.000%, né? Que teria feito no Bitcoin Banco, falou que recebeu ali alguns conselhos, alguns tipos de recomendações de amigos e familiares, mas que o dinheiro rápido, o dinheiro tendo aquela arbitragem tão grande, dobrando tão rápido, acabou cegando o cara que continuou nesse tipo de procedimento, tá? Até o período que a namorada dele afirmou, cara, isso aí não vai dar em nada, é golpe, tá? Logo quando tava bem no finzinho, que eu creio que ele já tinha até tentado fazer a compra naquele site, ele falou que depois perdeu amigos, deve ter, claro, rolado algum tipo de discussão, algum tipo de desentendimento, e também se afastou de alguns familiares. Então, além do dinheiro perdido, pessoas, as relações humanas que, ao meu ver, dinheiro nenhum compra, tá? A relação que você tem com seus amigos de verdade, não falo amigos falsos ou então meros conhecidos, não. Amigo que na hora do aperto te salva. Ora, isso não tem preço. Mas por que eu tô contando essa história? Porque isso aqui tem que ser um exemplo de uma vez por todas, tá? Que não existe milagre nem mágica. Isso aqui foi apenas um dos esquemas, tá? Vem acontecendo com várias outras empresas até os dias atuais. Alguns esquemas mais na cara, outros não, tá? Então vê se você se conscientiza, não cai nesse mesmo erro que esse cara caiu, não corte aí suas relações com as pessoas próximas, não perca seu dinheiro nem seu tempo, tá? Eu acho que o tempo ainda é mais valioso que a grana. Mas enfim, saindo desse relato aqui, vamos comentar a condenação judicial que sofreu o Banco Itaú, tá? Porque o Banco Itaú foi lá, encerrou a conta de um trader sem aviso prévio algum, tá? Não foi relatado aqui se a grana que ele tinha lá, que obviamente o cara que tem conta deve ter alguma quantia lá, se foi estornada para o cara ou não, tá? Porque se isso não aconteceu, isso constitui um grave crime de roubo, tá? Ninguém pode ali ficar com algo que não lhe pertence, se você devolver aquele dinheiro caso o contrato cesse, tá? Porém, esse tipo de informação não foi relatada aqui, tá? Mas eu já prevejo que isso poderia ou pode ter acontecido também, tá? E aí a justiça meio que concordou com o cara em parte, tá? Que de fato ele deveria receber ali o aviso prévio e que por causa disso a empresa foi condenada aí a pagar danos morais para o cliente, coisa que eu não concordo, tá? Porque eu só concordo com o processo por danos materiais. O que quer dizer danos morais ou danos materiais? Danos materiais é quando alguém vai e, por exemplo, quebra alguma coisa sua, né? Te dá algum prejuízo de fato tangível, que você tem como comprovar que você perdeu algo ou então que você sofreu prejuízo sobre algum bem, ou então sobre alguma quantia de dinheiro. Esse é o dano material. O dano moral é a pessoa que se sente constrangida. Isso, sob a ética libertária, constrangimento, ofensa, isso não conta ali como dano para a ética libertária. Com relação ao fechamento de contas ali, a justiça ela não considera ali que as empresas que realizem tal ato desde que faça ali o aviso prévio, não estão erradas, estão ali dentro da propriedade delas, podem ali fazer esse tipo de ação, e coisa que eu também concordo, tá? E antes que você já pense que eu estou dando completamente razão ao Banco Itaú, que eu amo o Banco Itaú, não, eu odeio o Banco Itaú, tá? Eu acho que o Banco Itaú deve acabar, as criptomoedas e alguns bancos digitais devem tomar o lugar desses bancos tradicionais, esses bancos aí já antiquados em relação ao novo método de se fazer negócio, mas a questão é o seguinte, você não pode agredir propriedade privada. Se a propriedade é do banco, tá? Se o Banco Itaú é um banco privado, não tem R$1 de dinheiro público, ou eu, pelo menos não deveria ter, tá? Eu quero acreditar que não tenha. Então, dentro da propriedade deles, desde que eles não rompam nenhuma cláusula contratual, tá? Se romper cláusula contratual, paga multa, é diferente. Mas desde que não rompa nenhuma cláusula contratual, desde que se realize o aviso prévio, né? Que entregue ali a quantia que tem das pessoas, tranquilo, tá? Eles podem fechar a conta de quem quiserem.
Ah, Rodrigo, mas isso pode gerar prejuízo, cara, nas operações. Mas olha só. Quanto a isso, você pode boicotar. Felizmente estão surgindo empresas aí, principalmente esses bancos mais modernos, os bancos digitais, não estão encerrando contas de pessoas que operem com criptomoedas. Tá? Então, chegou a hora, acho que já passou do tempo de você migrar para esses bancos mais modernos e não ficar contando aí com a boa vontade desses bancos aí que já estão aí arcaicos, ultrapassados. Mais uma batalha perdida pelo Banco Itaú. Como eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, peço que assista. O Banco Itaú está perdendo algumas batalhas. E para você perder a guerra, várias batalhas têm que ser perdidas. Essa já foi a segunda. Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E nos vemos na próxima.